Boa noite, Maria Terezinha, Heloísa. Boa noite para vocês, sejam muito bem-vindas. Vamos esperar mais um pouquinho. Ocorreu um pequeno atraso de 3 minutos aqui para o início. Marcelo. Fabiana, boa noite. Bom, pessoal, sejam vocês todos muito bem-vindos. É muito importante estar conectado com todos vocês aí. Acredito que mais algumas pessoas possam nos agraciar com a presença. E é sempre bom que nós possamos, nesse bate-papo, nessa live, né, nós podemos falar de situações que acontecem conosco. Educar as emoções é libertar a mente. Como é que andam as suas emoções? O que você tem feito em relação às suas emoções e até que ponto as suas emoções ali escravizam a sua mente? O que você procura fazer para estabelecer uma regulação emocional no sentido em proporcionar para si uma qualidade de vida? Quais são os desafios que você enfrenta e quais são os desafios também que você evita enfrentá-los? Há pessoas que elas correm dos desafios, mas não tem como viver sem ter desafios. Seria fingir em estar passando por isso aqui, por esse processo da vida. E nós precisamos ter desafios. E diante dos desafios, obviamente, nos surgem aí diversas emoções e diversos sentimentos que muitas vezes nós não sabemos como lidar com isso. Nós não temos uma autoconsciência definida em relação à questão do que nós estamos verdadeiramente passando. E aí essas emoções, elas assumem o controle da nossa mente e nós passamos a ter o quê? Sentimentos e fundamos crenças limitantes. Então vamos pensar. Primeiro, tudo que você passa, tudo que você vive gera em si uma emoção. Você, ao acordar pela manhã, você tem uma emoção. Claro que a intensidade dessa emoção, em virtude da rotina, talvez já não seja a mesma emoção, mas olha só, quando de repente a gente para todos os dias pela manhã e pensa que privilégio eu tenho em estar podendo estabelecer para mim um novo dia e nesse dia constituir uma jornada que eu possa efetivar condições de transformação e mudanças na minha vida. Mas as pessoas, muitas vezes, elas vivem no automático. Elas levantam, tomam o seu café, às vezes nem tomam café, já saem ali no seu meio de transporte, se deslocam para os seus trabalhos, e eles vivem uma hipnose de trânsito, negligenciando as suas próprias vidas. Que tipo de vida que você está levando? Que tipo de desafio que você está abandonando? Que tipo de pessoa que você está forjando em si mesma? E quais são os medos que você traz desde lá da sua infância, que muitas vezes prendem você e falam, não enfrenta essa situação, não, que talvez você não consiga. Quais são os medos em não conseguir? E a quem você precisa gerar uma satisfação quanto àquilo que você vai fazer? Então você está preso numa rede que foi criada na sua própria vida pela sua própria história. Que história de vida você tem? Que sentido tem a vida para você? Eu digo que o sentido que a vida tem para você, porque quando nós pensamos no sentido da vida que nós encontramos nas dificuldades, nós acabamos nos reconstruindo, nós acabamos nos refazendo, nós acabamos nos reposicionando e compreendendo que esses medos primários,
eles são próprios da nossa espécie, são próprios da espécie humana. O medo, ele tem uma finalidade. Qual é a finalidade da emoção medo? A finalidade da emoção medo nada mais é do que, tem duas finalidades: ou você luta ou você foge. Mas muitas vezes nós temos também estabelecido uma luta de uma forma mal constituída, de uma forma extremamente emocional, e nós acabamos por colocar todos os nossos projetos e o nosso propósito a perder. Então nós vamos perdendo ali o nosso propósito, o nosso projeto de vida, à medida que o nosso sentido de fuga ou o nosso sentido de luta assume o controle da nossa mente. Quem tem sido você no propósito da sua vida? Aliás, hoje em dia eu paro e fico perguntando qual que é o propósito. Qual que é o propósito que as pessoas talvez tenham para as suas vidas? Eu tenho visto, sabe, gente, pessoas que apresentam projetos maravilhosos, pessoas muito jovens, pessoas que expõem um conceito de prosperidade que é altamente, que mexe com as nossas fantasias, afinal de contas, mexe ali com o sentido da segurança familiar, mexe com o conceito de uma aposentadoria rápida, mexe com o conceito de viagens, mexe com conceitos e situações que nos fazem criar fantasias, e nós acabamos embarcando e vivendo apenas dessas fantasias e não conseguimos transformá-las em realidade, porque nós compramos alguma coisa e aqui nós não estamos preparados para efetivá-las, porque quando a gente dá o primeiro passo, nós esbarramos o maior de todos os passos, que é o quê? O nosso medo, e justamente o medo quanto à possibilidade em ter que, muitas vezes, para constituir um projeto na sua vida, você vai ter que errar. Vai ter que errar. O sentimento de a baixa tolerância à frustração é imensa nos dias atuais. Então as pessoas querem comprar mundos prontos, querem comprar relacionamentos prontos, querem comprar filhos prontos, querem comprar empregos maravilhosos e condições majestosas para que possam já ali colocarem-se em evidência. Ninguém coloca-se em evidência sem antes trazer a evidência do seu propósito, da sua luta, do enfrentamento das dificuldades que você teve ao longo da sua história para o cenário da existência. E quando nós estabelecemos ali o conceito da realização de um propósito das nossas vidas, nenhum propósito ele surge, ele fecha-se, ele realiza-se sem nós termos passado por desertos existenciais. Há necessidade de passar por desertos existenciais. Há necessidade do aprimoramento do pensamento, aprimoramento dos sentimentos, aprimoramento das emoções, aprimoramento da forma em enxergar quem você tem sido para si. É uma pergunta muito natural: quem você tem sido para si, quais são os medos que você traz, quais são os desafios que você prefere colocá-los dentro das gavetas, e quantas gavetas guardam grandes projetos que ficam ali dentro de gavetas por toda uma vida, porque a pessoa, ao invés de enfrentar aquela situação, ela começa a encolher-se diante da sua vida, enfraquecer-se diante do seu propósito, e porque ela está presa numa cadeia emocional lá na infância. Essa cadeia emocional vai prendendo e vai obliterando, vai transformando todo o seu projeto de vida em algo que, para aquela determinada pessoa que engavetou o seu projeto de vida, é irrealizável. Eu não tenho como realizá-lo, já tentei de diversas formas, não interessa a forma como você tentou. O que interessa é a sua disposição em viver a sua história.
é a sua disposição em estar pronto e assumir que você, para concretizar os seus desafios, você precisa aprender primeiro a caminhar. Mas o mundo já quer que praticamente que as crianças já nasçam prontas, já nasçam com quase que andando, sabe? Ali tudo no automático, tudo no instantâneo. O instantâneo não funciona. Funciona como soluções mágicas. Soluções fáceis vão gerar personalidades fracas. Não vão gerar personalidades que realmente consigam trazer para si, sabe, o fortalecimento das suas atuações a partir do enfrentamento das vicissitudes da existência, das vicissitudes, das agruras, das intempéries da existência. E nesse cenário todo, quando a nossa reação emocional ela não tem um conceito uma autoconsciência, o que acontece? Quando nós não sabemos nos identificar diante de um determinado momento, quando nós não sabemos nos identificar diante de um determinado momento, qualquer pessoa pode identificar ou nos identificar dentro dos seus conceitos e nos escravizar. É isso que as pessoas muitas vezes precisam compreender que nós estamos vivendo um mundo de encarceramento de mentes. As mentes estão sendo encarceradas por aqueles que manipulam os processos todos, desde o processo do desenvolvimento educacional até o seu processo do seu desenvolvimento pessoal, do seu desenvolvimento da sua prosperidade. Ai meu Deus, lá vem esse doido desse psicólogo falar em prosperidade. O que é prosperidade para você? O que é prosperidade? Olha, a meu ver, prosperidade. Para mim, Marcos, o que é prosperidade? Prosperidade é capacidade de desenvolvimento, de autocontrole e regulação emocional. Se você tem uma autorregulação emocional, você é próspero em qualquer situação. Não adianta. Você pode ter perdido tudo na sua vida. Você pode ter acontecido uma tragédia na sua história. Você é capaz de regular-se emocionalmente e reposicionar e recomeçar de novo. Ai, mas não é tão fácil assim. Não, não é tão fácil assim. Realmente você tem toda a razão que não é tão simples assim. Tá? Que não é tão simples assim. Entretanto, o que é mais simples ou o que é mais fácil? Manter o processo da forma como você está ou assumir a sua necessidade de aonde que você vai se reposicionar. Então nós temos que muitas vezes estabelecer essa motivação, essa volição, essa capacidade em transformar transformar a nossa vida. Você pode transformar a sua história. Aonde você quer estar daqui a um ano? Você tem que pensar aonde você quer estar daqui a um ano. Mas para você chegar aonde você talvez queira estar daqui a um ano, o primeiro passo é saber aonde você se encontra hoje. Aonde você se encontra? Quem você tem sido para a sua própria vida? Você pode ser ótimo pai, ótimo amigo, ótimo filho, ótimo colega, ótimo. Você tem sido ótimo. Ou no máximo bom para si mesmo. Bom para si mesmo, porque você contempla todo mundo, você admira todas as pessoas, mas você se refreia no medo até no medo mesmo das suas certezas, no medo das suas certezas. Uma certa vez tinha um grande físico apresentando um projeto maravilhoso ali que ele tinha ganho, com esse projeto ele havia ganho um prêmio Nobel, e ele apresentava ali uma equação aparentemente perfeita ali, seu anfiteatro lotado, todo mundo admirando aquela exposição daquela equação, mas de repente, ao final da exposição, um jovem se levanta e pede a voz, pede para colocar ali, expor isso para ele, olha, senhor físico, é o seguinte, essa primeira equação ela é perfeita, mas a segunda equação há uma irrelevância da segunda em relação à primeira que coloca
determinados pontos a perder e foi lá no quadro e corrigiu. Imagine só um jovem de menos de 25 anos corrigindo um físico cabeludo, barbudo, bigodudo, sei lá como era, mas de repente ele tendo a coragem, a disposição, sabe, em acreditar no seu autoconhecimento, no seu conhecimento, no seu desenvolvimento pessoal e com toda a educação reposicionar todo aquele pensamento físico, o físico o agradeceu e ali, sabe, eles desenvolveram um vínculo muito forte. Que vínculo você tem estabelecido com a sua coragem, com a sua determinação, certo? Em relação a mudar preceitos e posicionar-se, ou você aceita tudo que vem pronto? Não é também ficar o tempo todo conspirando, não é o tempo todo ficar criticando. Você não tem que criticar aquilo que é do outro, você tem que estabelecer uma crítica pessoal em relação àquilo que você pode fazer de melhor para a sua história. Quem é você na sua história? Muitas vezes, quando se fizer essa pergunta hoje, se fizer essa pergunta amanhã, talvez você já tenha alguma definição, mas hoje, agora, nesse momento, 20 horas e poucos minutos, quem é você na sua história? O que você precisa mudar na sua história? Eu não estou falando de querer. Eu estou te perguntando a você o que você precisa mudar na sua história. É precisar. Querer é uma coisa. Querer é algo muito simples. Precisar é algo muito elaborado. É algo que nos faz trabalhar justamente quem nós somos e como nós estamos e aonde nós nos encontramos, para que amanhã, daqui um ano, nós podemos atingir, certo? Nós podemos atingir os nossos primeiros resultados. Esquece essa história de resultado mágico. Não existe resultado mágico. Primeiro porque a única mágica que existe, essa mágica é contada de uma maneira que privilegia apenas os que sabem mover o palco. Cuidado com quem sabe mover o palco. Cuidado com quem sabe, de repente, colocá-lo primeiro no lugar, apresentar para vocês casas milionárias, carros gigantescos e incríveis, muito dinheiro e tal. Mas e aí, quem que você é? Nada vem fácil. Nada vem fácil, mas tudo é simples. Tudo é simples. Fácil é uma coisa, simples é outra. E a simplicidade reside justamente em você dar o primeiro passo. É você ter essa tomada de consciência quanto àquilo que precisa ser feito. É você só assumir a sua autoconsciência na identificação daquilo que precisa ser realizado na sua vida. Quais são os pontos emergenciais na sua história? Pessoas que não sabem estabelecer um projeto de prevenção primária, no segundo momento eles vão ter que corrigir toda uma história para depois, quem sabe, tentar reverter toda uma vida. E as pessoas trazem em si alguns medos. É natural que todos nós tenhamos medo ali. Os medos são os temores naturais do ser humano, são temores, o medo da morte. Quem não tem medo da morte? A morte é algo que o processo da finitude, ele está aí para todo mundo. Ele está aí para todo mundo, ele está aí, sabe, como um desconhecido, como um encontro com um desconhecido. Mas eu não penso, quando eu deixei de pensar em morte e passei a pensar em vida, a morte tornou-se apenas um fechamento de um ciclo para a minha história. Então, a partir do momento que eu defini que a morte é o fechamento do ciclo para a minha história, eu tenho em mim, sabe, algo muito bem definido em relação a tudo que começa e a tudo que precisa de fechar um ciclo. E quando nós fechamos esse ciclo de forma com que nós saibamos identificar o porquê dos nossos medos, porquê o medo em relação
a tão temida a morte, sabe? E quanto ao desconhecido que talvez exista lá, sabe? Como é que você vai se portar? O importante é o seguinte: para de pensar em morte, começa a pensar em vida. É claro que há pessoas que elas têm sentimentos de morte, sentimentos iminentes de perda de consciência, sentimentos iminentes de sentimentos do pânico. O pânico nos traz uma sensação de morte iminente, sabe? Mas isso aí nada mais é do que uma desregulação, uma desregulação, certo? Completa da sua regulação emocional. E aonde que está a sua regulação emocional? Está aqui, ó. Acompanha meu dedo. Cérebro. Está aqui no cérebro, sabe? A partir do momento que você vive uma relação muito intensa com algum estímulo, obviamente a sua amígdala cerebral aqui no sistema límbico, ele vai estabelecer uma reação emocional a ponto que você, às vezes, quando essa reação emocional ela é muito intensa, você acaba perdendo o controle e as definições cognitivas em relação àquilo que está vivendo, e você passa a viver aquilo com uma intensidade emocional muito grande, porque aquilo ali, não só a nível, aquela reação emocional sentida naquele primeiro momento, vai caminhar ali para o hipotálamo, sabe, que vai estabelecer uma conexão ali do seu sistema nervoso autônomo parasimpático, ativando o nervo vago ali no parasimpático, onde vai ter o que? Taquicardia, sudorese, sentimentos de perda de consciência, muito medo da morte, da morte, sabe? Você vai evitar pessoas, você começa a se isolar, você começa a se auto-abandonar, você promove um abandono de determinadas buscas, justamente porque você está completamente desregulado emocionalmente. Então é importante trazer a natureza. Qual é a natureza do seu medo, sabe? Qual é a natureza do seu medo? E qual é a função do seu sistema límbico dentro da relação da sua mente com o seu corpo? O que isso vai promover em você? Quais são as fugas que você tem promovido ao longo da vida? E ali no hipotálamo, certo? Aqui nós estamos falando do cérebro em si. Quando ele se desregula emocionalmente, ele vai ativar um eixo que chama eixo HPA. O que é o eixo HPA? Hipotálamo, pituitária, e lá nos rins ali tem a glândula adrenal, que ela vai liberar o quê? A tão famosa adrenalina, vai jogar adrenalina no seu sangue. E por que vai jorrar adrenalina no seu sangue? Justamente porque o seu sangue precisa ser bombeado de uma forma mais rápida. E por que esse sangue precisa ser bombeado de uma forma mais rápida? Para que possa o quê? Irrigar toda a sua musculatura, uma musculatura para você ou lutar ou fugir. A partir desse momento que o seu eixo HPA ele entra num processo de desregulação emocional, a primeira coisa que acontece, as suas pupilas dilatam. Por que as suas pupilas dilatam? Para você enxergar melhor. É para te ver melhor. Lembra da historinha do lobo mau? É para te ver melhor, sabe? E a partir do momento que você visualiza de uma forma melhor ali o perigo iminente, agora o cérebro não separa. Separa aquilo que é real do que ele está vivendo dentro de um processo imaginário. Então, quantos processos imaginários você constrói como elementos de medo para a sua vida? Quantos medos você tem alimentado dentro da sua mente? Quantos medos tem feito você escravo da sua própria história? Quantos medos tem tornado você alguém que tem grandes capacidades, grandes projetos, é inteligente, é maravilhoso, mas esconde-se porque justamente esses medos o quê? Você já está o quê? Acostumado a situações de fuga e você sempre coloca o quê? Os seus projetos dentro das suas gavetas mentais. Você sepulta na sua mente a grande capacidade que há na sua vida em transformação.
Então o hipotálamo, a pituitária, a glândula adenal, e de repente quando está tudo desregulado a nível de amígdala cerebral, hipotálamo, certo? O nervo vago ali do sistema nervoso parasimpático, ele tá atuando no seu organismo. Você tem essa sensação de fuga. E obviamente o seu córtex pré-frontal, que vai fazer uma avaliação das ameaças, ele vai construir essas ameaças de uma forma ampliada, de maneira com que você não tenha condições ou você não se sinta apto ao enfrentamento, o enfrentamento daquilo que precisa ser vivido. Então, quantos dos seus medos são construções internas? Quantos demônios você construiu na sua mente? Quantos castelos de horrores aprisionam o seu talento, a sua capacidade, a sua criatividade? Quantas vezes disseram para você, você não dá conta, e você acreditou nisso? E você mora dentro dessa frase, você não dá conta, você não consegue, isso não é para você. Olha, você dá conta de tudo. A partir do momento que você começa a entender como é que é o funcionamento da sua mente, tá? Como são as suas emoções, quando você começa a educar as suas emoções, começa a domesticá-las, a tratá-las ali e a definir quem é o dono de quem, você consegue todas as coisas. Enquanto você deixar com que as suas emoções assumam justamente esse controle e não tiver ali, aqui no córtex pré-frontal, na parte cognitiva, nas elaborações, onde tem as funções executivas do cérebro, onde você constrói pensamentos concisos e definições quanto ao que precisa ser feito, enquanto você não tiver isso aí bem elaborado, você vai estabelecer para si sempre contextos de fuga. A sua amígdala cerebral, um pontozinho, amígdala no sistema límbico, sabe, que regula suas emoções, ela vai ficar extremamente ativada, tá? Ela vai ter uma ativação excessiva e vai liberar o quê? O que acontece, Marcos, quando a minha amígdala cerebral está extremamente... minha amígdala cerebral está extremamente estimulada. O que vai acontecer? Primeiro passo, ela vai fazer uma conexão com todo o seu sistema neuroendócrino. Há uma ligação do sistema neuroendócrino. Ela vai falar para suas glândulas, principalmente lá nos rins, lá no eixo. Você lembra do eixo HPA que eu falei aqui do cérebro? O seu cérebro vai mandar um sinal, vai falar assim, libera adrenalina, noradrenalina, norepinefrina e joga cortisol. O tão famoso cortisol, coitadinho do cortisol. Hoje em dia, transformaram o cortisol num vilão. Não é que transformaram o cortisol num vilão, é que nós nos tornamos o vilão do cortisol. Porque tudo que nós fazemos, a relação do cortisol com o estresse é muito elevada. Então, quando o seu corpo está ali tomado por cortisol, todos os seus processos de regulação interna, a sua homeostase e a sua gestão a gestão das suas emoções vão tornar-se o quê? Vão tornar-se quase que impossíveis. Você vai ter uma desregulação neuroemocional e endócrina muito grande. Eu não sei, às vezes as pessoas se olham no espelho e falam, nossa, eu sou só essa pessoa bonita? Falo, cara, peraí, lá dentro dessa pessoa bonita tem algo muito mais belo, tem algo grandioso. Você tem 3 cérebros, você sabia que você tem 3 cérebros? Você vai lá, veio doido falar besteira. Você tem 3 cérebros. Tem o cérebro do seu sistema nervoso aqui, tá? Tá aqui no encéfalo, o seu encéfalo. Você tem o segundo cérebro, que são seus intestinos, e tem o terceiro cérebro, seu coração. Ah, como é que funciona isso? Tem milhões de neurotransmissores que regulam ali nos seus intestinos, vamos começar pelo segundo cérebro, que regulam o quê? A liberação de quê? De serotonina. 95% a gostosa da serotonina é produzida onde? Nos seus intestinos.
Então a serotonina, que a pessoa, vou comprar um remedinho para liberar a serotonina. Peraí, tá, tudo bem, todo respeito à medicação, todo respeito à importância que ela tem em determinados momentos, mas lembre-se, a produção de 95% da sua serotonina está onde? Nos seus intestinos. E quando há uma liberação excessiva de cortisol, o que vai fazer? Essa liberação de serotonina, ela vai diminuir. Então a liberação vai ser baixa. E a liberação de o quê? De dopamina vai ser elevada. Então o cortisol estimula a liberação de dopamina. A coitada da dopamina também que virou bandida na história, né? Ainda fala assim, dopamina Mastercard, aquela que você passa, crack, rapidão, dopamina barata, sabe? Realmente existe aquela dopamina que é estimulada a partir de práticas que envolvem muitas atividades, práticas com processos químicos, por exemplo, a droga, por exemplo. Vamos lá, a cocaína. A cocaína, o cara deu cheirou uma carreira de pó. O que está acontecendo com o cara que cheira a carreira de pó? O cara cheirou a carreira de pó, a questão está na cocaína? Não, a questão está no elemento químico que a cocaína traz em si, que é o cloridrato de cocaína, que vai estimular a liberação de quem? Da dopamina. Que vai liberar o quê? Vai liberar adrenalina. Vai liberar adrenalina. Então, automaticamente, a partir dessa liberação, a pessoa que cheira uma carreira de pó, ela tem uma alteração cardiorrespiratória muito grande. Seus brônquios vão se dilatar, o coração vai a 1000 por hora, e ali pode acontecer 1000 situações que a gente já sabe, né? Quem já passou por isso sabe muito bem. Eu já passei, tá? Então, tem 27 anos que eu tô limpo na minha história e construir justamente uma história dentro daquilo que eu escolhi como definição de profissão para a minha vida, como uma busca e um propósito de salvar pessoas. Não, eu não quero salvar ninguém porque eu não estou brincando de Deus aqui. Eu acho que o grande erro, eu penso que o grande erro das pessoas talvez sejam estar tentando salvar as outras para que elas possam se esconder através da bondade que criam. Então muitas pessoas criam ali elementos de bondade, de fraternidade, de papapá, e se escondem porque não querem consertar, não querem estabelecer uma transformação interna. Mas vamos voltar lá para o cérebro, que ele é muito mais interessante. Então, a partir desse momento, dessa dopamina barata, ele vai promover o quê? O rebaixamento da liberação de neurotransmissores que são fundamentais. Serotonina, nossa, como a serotonina é gostosa. São como a produção, a liberação adequada de uma quantidade de serotonina no seu dia te faz bem, te traz o bem-estar. Como as suas endorfinas são maravilhosas. Como o GABA, o gama-aminobutírico é importante nos processos de relaxamento, sabe? E como também nós temos que regular o glutamato. Gente, está vendo quanta coisa o seu cérebro tem? Aí você fala, mas você é psicólogo, você fala sobre neurotransmissores de cérebro. Falo sobre neurotransmissores, falo sobre o cérebro, porque eu não consigo dissociar a psicologia da fisiologia, das neurociências. Tanto é que eu tenho uma pós-graduação. Uma das minhas pós-graduações é uma pós-graduação em neurociências, tem psicologia hospitalar, desenvolvimento humano, comunicação e blá blá blá, papéis, títulos, essas coisas todas, que talvez não sirvam para nada, mas ao mesmo tempo nos dão uma garantia do autoconhecimento. Quando você tem o autoconhecimento, você promove o quê? Você estimula o seu córtex pré-frontal a estabelecer o domínio em relação às suas emoções. Você passa a pensar nas suas emoções. Você traz para si a capacidade, como Augusto Cury diz, em ser o autor da sua história. O que é ser o autor da sua história? É você ter autoconhecimento. É você ter uma autoconsciência plena daquilo que você é. Mandar um coração para mim, outro coração para você, e mande mais corações aí que eu vou ficar muito feliz. Então, autoconsciência, isso só promove a live da gente, hein?
Então, essa autoconsciência quanto àquilo que se é, traz essa possibilidade dessa regulação e dessa conexão entre corpo e mente. Gente, pelo amor de Deus, não dá para dissociar isso aqui, o dedinho, os dedinhos do que se tem aqui dentro. Há um comando. Se eu falar dedo mindinho, mexa, mova-se. Eu falei, eu pensei, o cérebro interpretou, estabeleceu uma conexão e promoveu uma ação. Se eu disser para você, mentalize um limão, olha só, mentaliza um limão, mentaliza um limão, mentaliza você, cortando um limão Tahiti bem verdinho, ali 2 pedaços, de repente você pega esse limão, um desses pedaços, aperta esse limão com toda a força, começa a ver o sumo sair, chupa esse limão. Imagina você, mentaliza você chupando esse limão. O que aconteceu? Talvez você tenha as suas parótidas, as suas glândulas, tenham que produzido saliva. Saliva para quê? Para proteger a sua mucosa bucal, o seu esôfago, o seu estômago, da acidez do limão. Então, você é o que você alimenta para o seu cérebro. Você tem sido justamente aquilo que você tem levado para o seu cérebro, para a sua mente. O que você tem oferecido? Quais são os banquetes que você leva para a sua mente? Que tipo de banquete que você leva? Você leva o medo da morte, o medo da solidão, e aí diante do medo da solidão, quando você tem medo da solidão, qualquer pessoa serve. E aí quando qualquer pessoa serve, qualquer mesa de boteco agrada a qualquer um. Qualquer mesa repleta de euforia, de bebidas alcoólicas, aí sim tem a liberação da dopamina barata, certo? Transforma você num escravo e num dependente emocional, onde qualquer elogio serve. Quando você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Não. Eu não acredito que qualquer coisa sirva para você, tá? Eu não acredito que sirva nem pro Miguelzinho, nem pro Paulo, nem pro Zair Vinícius que entrou aí. Não, vocês são muito maiores, sabe? Muito maiores. Pro pessoal da Igreja Cristã Evangélica Estrela de Davi, é o pastor, o meu amigo, nós trabalhamos juntos na Controladoria Geral do município, meu irmão querido. Olha, gente, então eu vou dizer uma coisa para vocês. É importante demais que você conheça o seu cérebro. É importante demais porque o seu cérebro traz em si ali toda a sua história. Toda a sua história. Toda a sua história está registrada. Quando Augusto Cury escreveu ali Análise da Inteligência Multifocal, foi o primeiro livro do Augusto Cury. Eu fui paciente do Augusto Cury e eu conheci o trabalho dele desde quando eu sou um produto da análise da inteligência multifocal, e claro que eu tenho a minha base psicanalítica, a minha base das neurociências, né, da psicologia positiva. Mas o Augusto Cury tem algo muito interessante, que ele fala sobre os registros automáticos de memória, que lá o Freud dizia que são os construtos inconscientes, que tudo que acontece na sua vida é armazenado na sua mente, transformado em memória, e essas memórias podem ser negativas, e esse negativo, esse gatilho, os gatilhos que tem das suas memórias, podem fazer com que você afaste-se das grandes possibilidades, a partir do que? Porque você vai inibir a promoção e a produção de neurotransmissores e vai ampliar o campo do seu medo. Você vai estabelecer uma conexão com a escassez. Vai estabelecer uma conexão com a escassez. Então, quando você sente medo ali, sabe, a sua percepção fica completamente alterada, você enxerga só o problema. Você até as soluções que você enxerga, elas são parte do problema e não parte de uma transformação interna. E é aí que as coisas começam a mudar. Então essa percepção, ela está onde? Ela está aqui no córtex cingulado anterior, aqui nessa parte aqui, certo?
que faz com que a sua percepção amplie-se em relação ao seu medo e você não consiga agir dentro de uma transformação e de uma ressignificação da sua história. Você está preso. Você está preso dentro do cárcere das suas emoções. Por quê? Porque você tem uma alteração perceptual das suas memórias relacionadas ao que você viveu na infância. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é a criança que grita aí dentro? Muitas vezes que você não entende, quando você não entende as suas emoções. Quem é a criança que se desespera quando alguém diz que vai sair da sua vida? Quem é a criança que se desespera quando você imagina uma situação da solidão? Quem é a criança que se desespera só com a imaginação do isolamento? E você se vende, e você se entrega por tão pouco para todas as situações, e todas as situações que você vive não entregam para você aquilo que realmente você vale. Eu estou falando de ser humano, gente, sabe? Eu estou falando, eu estou falando de cérebro, eu estou falando de neurociências, eu estou falando de psicanálise, eu estou falando de psicologia. Eu não estou falando aqui de riqueza. Se você entrou nessa live para ficar rico, é do meu vizinho ali, Pablo Marçal, entendeu? Gente fina, gosto muito do posicionamento dele, um rapaz jovem, eu já estou com 60, 5.9, estou querendo colocar aquele selo lá no carro lá. Mas assim, é no meu vizinho ali. Então eu estou falando sobre transformação. Eu estou falando sobre prosperidade. Porque prosperidade é capacidade de autorregulação emocional. Essa é a maior capacidade de autorregulação emocional. E regulação emocional é você estabelecer, conhecer, identificar o que é verdadeiramente a escassez. Não é essa escassez que algumas pessoas têm vendido por aí. Você vive na escassez porque isso, porque aquilo, e fazem uma construção, sabe, implantam no seu imaginário e manipulam o medo que você já tem, transformando você num boneco, sabe? Compre o projeto, compre batom, sabe? E passam o batom na sua vida. Eu quero que você modifique a sua história de vida, porque você vai passar a conhecer quem? Você vai conhecer o funcionamento interno, você vai conhecer o posicionamento que você tem quanto ao discernimento da relação que existe entre mente e corpo. Você vai estabelecer, vai conhecer os seus processos emocionais. Você vai saber que você tem um cérebro, e esse cérebro, ele tem áreas bem definidas que você sim consegue definir as áreas que precisam funcionar na sua mente. Eu comecei a live devagarzinho, eu já tô aqui, a dopamina tá a 1000. A minha dopamina tá a 1000, porque respiração, controle respiratório, fazer o seu cérebro trabalhar, fazer a minha mente produzir. Você é aquilo que você oferece para si, que tipo de respiração que você oferece, que controle respiratório. Não é você ficar muito bacana, eu gosto demais da questão dos mantras, é muito importante a questão da meditação. Eu já não é minha praia ficar sentado na posição de lótus lá ali, mas eu admiro quem fica. Mas quando você estabelece uma autorregulação interna, você consegue ali estabelecer uma motivação, e essa motivação transforma-se em realização. E a maior realização que existe é o crescimento emocional, o desenvolvimento emocional. Eu quero. Qual de nós não quer ter uma Porsche? Eu não quero, porque eu tenho um problema articular no joelho. Acho que vai ser difícil sentar naquele carro, né? Acho que vai ser difícil levantar daquele carro. Não quero uma Porsche, não. Eu quero ter regulação emocional. Eu quero ter autocontrole. Eu quero ter gestão ser o gestor das minhas emoções. Conhecer o funcionamento do meu corpo. Saber como é que a saúde integrativa interage ali dentro do processo da mente, saber o processo de suplementação, o que de repente está ali
causando uma determinada perda, uma perda cognitiva em virtude de uma baixa ou de ferritina ou de algum outro suplemento, alguma coisa assim, que vai ajudar, vai me ajudar, vai complementar, vai me trazer o que? Uma regulação emocional? Vai ajudar. Gente, essa história que estão vendendo por aí, que toda hora aparece magnésio, metilcobalamina. Sabe o que é metilcobalamina? É o a B12. B12 é importantíssima para o cérebro. Tá? Vitamina B12 é a top das galáxias para o cérebro. Coenzima Q10, topíssima, topíssima. Mas você pode tomar tudo isso aí. Se você não estiver ressignificando a sua história, você vai sempre cair no processo em ter que se autorregular e aumentar doses, e o seu corpo vai falar, não tá legal, não tá legal. Sabe essas dores de cabeça que talvez você tenha, essas enxaquecas que aparecem de vez em quando, essas dores musculares, essa gastrite que te atormenta, essa sua apneia, tá? Essa sua pressão alta, essas dores articulares, essa dor essa disfunção temporomandibular, bem aqui nessa articulação temporomandibular que irradia a partir do nervo trigêmeo, que assume todo ali a parte ali do seu crânio, que toma conta ali do lobo occipital e desce em dores por todo o seu corpo, você mal consegue trabalhar e produzir. Tudo isso aí é produto de aspectos emocionais que não estão resolvidos na sua vida, tá? Então, por isso que nós estamos assim falando, gente, o que está faltando? Os baixos níveis de serotonina, o cara vai lá e pega aquele remedinho, dá aquela receitinha, vai lá na farmáciazil da vida, sabe, e compra aquilo, uau, sabe, começa e depois ali estabelece uma conexão com medicação, e você se torna dependente daquilo. Você tem que aprender a se autorregular. Você tem que entender quais são as necessidades que seu organismo tem quanto à questão de minerais, quanto à questão de aminoácidos, certo? Quais são as possibilidades que determinadas ervas trazem ali para estabelecer uma liberação, que tudo acontece a partir do seu cérebro. Bota isso na sua mente hoje. Tudo acontece a partir daquilo que eu coloco dentro da minha mente. Tudo acontece a partir daquilo que a minha mente estabelece como conexão para o meu cérebro. O Henry Ford, aquele carinha que inventou aquela fábrica de carros Ford, vocês sabem quem é, né? Claro. Ele tinha uma frase, ela é muito pequenininha, ela é muito simples, mas ela é muito neurocientífica. Se você acha que pode, você pode. Se você acha que não pode, você não pode. Então, o que você pode para a sua vida? E eu não quero que você compre o carro da Ford, tá? Nem outro carro. Eu quero que você estabeleça uma conexão com a sua paz, com a sua felicidade, com o seu autocontrole em relação às suas emoções, tá? Que você aprenda a se autorregular a partir de técnicas de mindfulness, a partir de técnicas respiratórias. Opa! Carla Bela. Carla, que pergunta bacana. Vamos falar sobre isso aí jazinho, tá bom, Carla? Obrigado pela pergunta. Então, se quiser, pessoal, bater papo, eu adoro interagir. Então, me ajuda, tá? Vamos interagir comigo. Vocês perceberam que eu falo muito, né? No início eu começo tímido, mas logo eu me solto. Então assim, eu não quero que você compre um carro forte, mas eu quero que você estabeleça a capacidade de regulação das suas emoções a partir de Carla. Vamos nós, hein, Carla? A partir ali do sistema límbico. O cérebro tem um sistema chamado sistema límbico, que ele é constituído por uma amigdalazinha, um componentezinho. Cadê alguma coisa aqui que possa nos ajudar? Que achei. Isso aqui, ó. Um componentezinho, uma estruturazinha mínima, ponta de um alfinetezinho, um grãozinho de arroz.
que ele ali, o sistema, a amígdala cerebral, ela é responsável por todas as suas reações emocionais. Em seguida nós temos o hipotálamo, certo? O hipotálamo, o eixo hipotálamo, pituitária e adrenal, que a pituitária são glândulas que tem no cérebro, tá? O hipotálamo também ali, essa região do hipotálamo, sabe? Tem o hipocampo, também, que faz essa conexão entre emoções e pensamentos, processos cognitivos, elaboração, projetos, memória, tudo isso, essas conexões aqui. Nós temos o campo das memórias emocionais que ficam armazenadas também ali no sistema límbico, tá? Então, o nosso sistema límbico, nós temos ali o córtex cingulado anterior, que ele processa ali uma alteração da percepção, tá? Ele estabelece uma alteração da percepção. Nós temos o córtex estriado ventral ali, que vai ser responsável também pela liberação de determinados níveis de neurotransmissores, ou você vai ter um excesso de dopamina, ou vai ter uns baixos níveis de serotonina. E quando nós temos baixos níveis de serotonina, nós entramos naquele processo down. Nós ficamos o quê? Depressivos, melancólicos, sem motivação. Sem motivação nenhuma. Mesmo que a motivação, mesmo que tenha ali o componente de uma dopamina barata. O que é a dopamina barata? É essa meninada mexendo no celular de noite. Isso aí desencadeia o que? O processo da estimulação do córtex dessas crianças está liberando o que? Dopamina excessiva. Dopamina excessiva, e o cérebro está mudando a sua estrutura, ele está diminuindo de tamanho em virtude do excesso de telas. Mas isso aí é um outro papo para um outro momento. O que eu quero falar para você é que você tem capacidade de estabelecer uma boa regulação emocional. E a solução qual que é? A solução é aquela que o Sócrates, o filósofo Sócrates, dizia lá atrás: conheça-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Resgata sua autoestima. Resgata seu alto valor. Aprende a estabelecer conexões a partir da respiração, a partir da meditação, a partir da leitura, a partir da atividade física, a partir da suplementação adequada. Eu sou adepto, gente, eu sou adepto da suplementação. Eu não tomo nenhuma cibalena. Nossa, vocês não são do tempo da cibalena, né? Desculpa. Mas eu não tomo nenhum Tandrilax. Pronto, vocês são do tempo do Tandrilax. Eu não tomo nada disso. Por quê? Porque para mim tudo é suplementação. Se eu estou suplementado, se meu organismo ali, sabe, os suplementos estão ali regulando os meus marcadores de ferritina e etc, de magnésio, de metilcobalamina, de vitamina B12, vitamina B6, vitamina A, vitamina D, vitamina E. Eu estou bem. Então eu sou a favor da suplementação com práticas de meditação, de respiração, de autoconhecimento, de controle mental, sabe? Você tem que controlar a sua própria mente. Quando eu tinha 14 anos, eu fiz um curso muito interessante, chamava Silva Mind Control. O Silva Mind Control, ele era um mexicano que morava em Laredo, no Texas, e ele desenvolveu uma técnica de autocontrole muito interessante, muito utilizada, ainda existe o Silva Mind Control, ele vende cursos para o mundo inteiro, foi um dos primeiros mentores aí, na época não era coach, na época nem era treinador emocional, era só o Silva Mind Control. E o Silva Mind Control ensinava técnicas de relaxamento, luva anestésica, autocontrole, controle da relação que você tem entre a sua mente e o seu corpo. E é justamente tudo isso que a gente precisa voltar a fazer. Voltar a ter uma conexão relacionada entre a nossa mente e o nosso corpo. Entender que os transtornos descritos como somatoformes, que estão aqui, olha, aqui, gente, ó, DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais.
Tem todos os transtornos aqui dentro. A partir daqui surgem diagnósticos. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Escreve isso aí. Escreve isso para você não esquecer nunca mais. Um diagnóstico jamais vai ser uma sentença. Diagnósticos não são sentenças. Você pode se regular, você pode alterar o processo, você pode se ressignificar, você pode viver muito melhor que muitas pessoas que talvez estejam estabelecendo diagnósticos para os outros aí. Eu tenho muito medo, tenho muita preocupação, precaução com diagnósticos, porque um diagnóstico pode estigmatizar uma vida. Um diagnóstico pode estigmatizar uma vida. E uma vida estigmatizada por um diagnóstico vai ser uma vida dependente de psicofármacos. É aí que está a história. Vocês já perceberam que eu não sou nada paz e amor com esses baratos aí, né? Sabe, a minha praia é outra. A minha praia é integrativa, é da suplementação, tá? Então é você primeiramente tornar-se o gestor das suas emoções. Conhecer o seu sistema de regulação emocional, estabelecer uma conexão com a natureza dos seus medos, conhecer como o seu sistema límbico funciona, conhecer como é que você vai estabelecer um impacto na sua vida emocional em relação à tomada de decisão quanto à sua autoestima e muitas vezes a sua paralisia emocional. Quantas pessoas estão paralisadas dentro de situações que viveram e retroalimentando isso todos os dias. Tudo que fazem, vem os gatilhos de memória que assumem o controle da âncora de memória, que vai lá no inconsciente e busca correlação com o que você está preso. E faz a correlação, e aí o que acontece? O seu nível de serotonina baixa, o nível de dopamina eleva-se, as suas endorfinas abaixam também, como você começa a ter processos de dores. Então, quantas pessoas vivem profundas paralisias emocionais porque buscam o tempo inteiro um elo com o processo da toxicidade vivida em relacionamentos, em convivência entre pais e filhos e etc e tal, papapá. Então, gente, o lance é esse. O lance é: conheça-te a ti mesmo. A partir do momento que você passa a se conhecer, você tem autoconsciência, você se autorregula, você conhece a relação do seu corpo com a sua mente, você conhece a natureza das suas crenças, tanto crenças centrais quanto crenças limitantes. Você sabe como é que você vai impactar a sua vida para elevar a sua autoestima. Quando você começa a definir esses processos, você começa a mudar a sua história. Você faz o seu cérebro liberar dopamina, você faz o seu cérebro liberar doses específicas de serotonina para você sentir-se bem, você vai ser capaz de promover a liberação. O seu cérebro vai liberar o quê? Vai liberar endorfinas, gama-aminobutírico, que é o GABA, certo? Que estabelece a sua regulação emocional. Vai ter um autocontrole em relação a um outro neurotransmissor, que é o glutamato. Então, você é o autor da sua história. Quando Augusto Cury escreveu lá, torne-se o autor da sua história, ele só não entrou nessa parte das neurociências. Mas ele define muito bem tudo o que ele escreve. Ele é um grande escritor. O primeiro livro dele, como eu falei para vocês recentemente, agora há pouco, era o Análise da Inteligência Multifocal, que foi lançado pela editora Cultrix, e a editora Cultrix ela lança apenas livros científicos. Então, o Cury, Dr. Augusto Cury, ele tem uma base científica muito bem fundamentada. Claro que ele encontrou um nicho de atuação e prosseguiu nesse nicho de atuação, e dentro do que ele faz muito bem, parabéns para ele, que ele seja muito feliz, porque eu devo muito a ele.
Eu devo muito a ele. Eu fui paciente dele durante um longo processo. Depois eu trabalhei com ele, sabe? Sou muito grato a muita coisa que eu conheci. Obviamente eu tenho uma base psicanalítica, uma base bem estruturada, um pezinho bem pesado na psicanálise, entendeu? Sem desprezar nenhuma das abordagens, porque eu não acredito que o homem seja produto de abordagens. Tá? As abordagens surgiram a partir do homem, não o homem a partir das abordagens. Ninguém é uma ilha para viver isolado. Todas as abordagens têm em si as suas importâncias, mas as neurociências estão aí, chamando você para que você possa deixar de se auto-sabotar, para que você possa quebrar as suas crenças limitantes, sabe? Para que você possa romper os seus medos, os vínculos com as perdas e com as perdas e com as traições que a vida impôs para a sua história. E é isso. Tá? Desde ontem eu estou fazendo live. Ontem eu falei sobre a inveja, gente. Meu Deus. Foi uma live fantástica. Foi uma live fantástica. E ela tá toda ali no meu feed. Foi uma hora de live, nós falando como funciona, como se regula, como é que o cérebro do invejoso ele funciona, como é que ele se regula e como é que a pessoa que tem medo de inveja, da inveja, também estabelece uma conexão dentro dos princípios das neurociências e da relação com a mente e corpo. Então, tá lá, ó, tá no feed, tá na postagem anterior. E essa live de hoje, ela vai ficar salva. Ela vai ficar salva, eu vou editá-la daqui a pouco, tá? E vou salvá-la e vou disponibilizá-la para vocês. E amanhã nós teremos um outro encontro, e essa semana eu vou fazer encontro com vocês todos os dias. Tô gostando de fazer live, hein? Só que amanhã eu vou começar às 8h45, porque é a hora que eu encerro os meus atendimentos. E quiser entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida, 993715961. Anota aí, ó. 99371. Eu vou colocar aqui. 993715961. Tá aí para vocês. Esse é o meu WhatsApp. Converso com todos, tá? Fique tranquilo. E eu estou aproveitando o momento também que eu vou convidá-los para participar de uma imersão presencial, nada de online, gente. Nós estamos precisando aproveitar enquanto nós temos a liberdade da convivência, tá? Então nós temos que aproveitar esse momento que nós podemos ainda interagir. Então uma imersão presencial no último sábado de março, e a imersão chama-se Educar as Emoções é Libertar a Mente. O tema amanhã da live, Carla, será justamente sobre qual o ponto em que a sua vida parou. Onde é que a sua vida parou? Amanhã nós vamos falar sobre traumas emocionais. Traumas emocionais. Você que está entrando agora, Simone, também é nossa convidada para amanhã, para nós falarmos sobre os traumas e a importância em ressignificá-los. Então vocês aí estão tendo uma oportunidade bacana. Essa imersão do último sábado do mês, ela começa às 8h30 da manhã e nós vamos até às 17 horas. O dia inteiro, em Goiânia, tá bom? Goiânia é pertinho de tudo, tá? Então, bora lá, pensa bem quanto aquilo que você merece e entenda que somente você pode transformar a sua história. Ninguém pode se vangloriar e você não precisa oferecer troféus a quem quer que seja. Mudou a minha história. Não, me ajudou a enxergar situações as quais eu transformei a minha história. Você é o autor da sua história.
o gestor das suas emoções, o dono da sua vida, o autor da sua história, o autor, sabe, dos seus sentimentos. Então, que tipo de sentimento você está pintando na sua tela da vida? Muito obrigado a vocês. Agora já são, nossa, 21 horas e 40 minutos. Estamos aí a 1 hora e 10 minutos de bate-papo. E agradeço a cada um de vocês por essa conexão tão gostosa. Que Deus abençoe a todo mundo. Até amanhã. Como é que se fecha isso aqui, gente? Achei.